Muito boa tarde a todos. Dando continuidade, então, à nossa quarta Conferência Municipal de Cultura. Gostaria, primeiramente, de salientar a presença da Michelle Guimarães, assessora do vereador Ronei, e da Alexandra Silveira, representante da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Rio Grande, que se fazem presentes na conferência agora à tarde, juntamente com as outras autoridades já citadas na parte da manhã. Então vamos dar prosseguimento fazendo a leitura das propostas discutidas em grupo. Boa tarde a todos, então, dando seguimento ao segundo momento da quarta Conferência Municipal de Cultura. Nós vamos à leitura aqui das propostas por cada eixo. Então, a proposta do eixo 1, que é a institucionalização, marcos legais e Sistema Nacional de Cultura, a proposta 1 ficou no âmbito municipal. A criação de uma lei de incentivo aos agentes culturais que representam o município em outras cidades. Então, geralmente, nós temos aqui pessoas que representam São José do Norte em outros municípios, sempre ficam com uma dificuldade de poder se fazer presente. Então, fica essa proposta aqui a nível municipal para que seja criada uma lei de incentivo a esses agentes culturais. Claro, vai passar pelo conselho, enfim, para ver a relevância também da sua representação. A nível estadual, uma maior inserção de temáticas voltadas à cultura, turismo e tradicionalismo no currículo base. Essa é a proposta a nível estadual. E na nacional, tem uma outra proposta que é celeridade no processo de implementação da Lei Aldir Blanc, né? Da Lei Aldir Blanc 2. Aqui também é municipal? Aqui também é proposta? Aqui, Sharon? Vou passar para ti. Ah, sim. Ah, perdão, eu não tinha visto. Essa aqui também é uma proposta municipal? Nem você não tua letrinha, então vou deixar para ti. Me ajuda aqui, que eu leio as outras. Aí a Janelle lê a dela também. Então, nós propomos 3 a nível municipal. Criação de uma lei de incentivo aos agentes culturais que representam o município em outras cidades. Depois, o aumento do percentual de destinação de recursos para o Fundo Municipal de Cultura, que é 0,025. E a terceira, inserção de temáticas voltadas à cultura, turismo e tradicionalismo no currículo obrigatório escolar. Essas a nível municipal. Depois, estadual, maior inserção de temáticas voltadas à cultura, turismo e tradicionalismo no currículo base. A gente colocou tanto municipal quanto estadual, porque pensando no ensino médio, né, que era a parte do governo federal, do governo estadual. E como proposta a nível federal, celeridade no processo de implementação da Lei Aldir Blanc 2, já que a lei foi criada ainda no ano passado, em 2022, e pouco se sabe até agora.
2, que é da democratização do acesso à cultura e participação social, foram apresentadas as seguintes propostas. A nível municipal, a descentralização das reuniões do Conselho Municipal, tá, de políticas culturais, para que sejam realizadas também nas localidades do interior do município e nos bairros, proporcionando acesso, né, a outras pessoas ao que é discutido nos conselhos, em especial o Conselho de Cultura, né? Essa é a primeira proposta. A segunda proposta consiste na aquisição de equipamentos para cinema itinerante. Por quê? Os cinemas, como todos nós sabemos, eles são centralizados, né, nos grandes centros, em shoppings, e acabam sendo ambientes elitizados e que não são de fácil acesso de todas as camadas. Então, essa aquisição desses equipamentos, tá, para esse cinema itinerante, ele objetiva levar a cultura e o entretenimento para as localidades do interior e também para os bairros. Também foi apresentada a proposta do Museu na Escola, tá, com o escopo de realizar exposições de peças históricas nas escolas e, dessa maneira, incentivar e atrair essas crianças e jovens para o museu municipal mesmo, né, e para os museus das outras cidades também, incentivar as crianças e esses jovens a visitar e a conhecer os museus de um modo geral. E foram essas as propostas do eixo 2. Sim. No eixo 3, que é identidade, patrimônio e memória, eu vou começar aqui, deixa eu ver. Essa proposta foi me encaminhada hoje pela manhã pelo Daniel Godoy. Ele é professor e geógrafo e é pesquisador também do nosso museu. E ele traz essa proposta para o nosso grupo aqui. Manifestar a necessidade de se colocar o fomento a planos de ações voltados à salvaguarda e promoção das festas tradicionais do município de São José do Norte, organizadas e realizadas pelas comunidades tradicionais da zona rural do município, com destaque à comunidade do Estreito, que é uma localidade das mais antigas da região, da localidade do Gravatá, Divisa, Capão do Meio, São Caetano e Bujuru, para fins de fortalecimento, reconhecimento público como patrimônios culturais, que essas manifestações não são reconhecidas ainda como patrimônio material no município, e nota-se, portanto, a necessidade da criação de uma comissão técnica com profissionais na expertise, né, no tema, voltada a estudo e a criação de planos de ação voltados à inserção dessas manifestações culturais como vetores de desenvolvimento sociocultural, direito à cultura, fomento à economia do turismo, a economia criativa da cultura, tendo por base as manifestações culturais autóctones dos territórios de São José do Norte. Vamos dar um exemplo. Cantorias de ternos juninos, Corrida das Bandeiras do Divino Espírito Santo, Bandeiras do Rosário, que só existe em São José do Norte. Agora começou-se a revitalização dos bailes de ramos, que é outra manifestação também tradicional. Está aqui o Adão Renato, que é um mestre da cultura popular, viveu na localidade do Divisa, Bujuru, e sabe toda a ritualística e como é que se organiza como é que era essa manifestação, né? Então, essa é a proposta. E demanda colocada em pauta através deste documento está de acordo com o Plano Municipal de Cultura, no que se refere à dimensão da cidadania simbólica e economia da cultura local, e de modo a ir ao encontro também das metas estabelecidas e relacionadas à cultura popular e o folclore. Então, essa é uma das propostas. Municipal. Também tem uma outra aqui, ó, que foi encaminhada por nós também. Prezados... A necessidade aqui, ó, tem que haver uma discussão pública e uma necessidade de avançar no uso e apropriação do direito à chancela da paisagem cultural. Isso
é bem interessante. Por sua vez, o marco legal da chancela da paisagem cultural brasileira ocorre com a regulamentação criada pela Portaria 127, de 30 de abril de 2009, ao definir um conceito de paisagem cultural em seu artigo 1º. Paisagem cultural brasileira é uma porção peculiar do território nacional, representativa do processo de interação do homem com o meio natural ao qual vive, e a ciência humana imprimiram ou atribuíram valores. Então é muito interessante essa proposta que traz a questão da paisagem cultural, especialmente no nosso litoral, partindo de São José do Norte a Capivari, digamos assim, que é uma paisagem totalmente diferenciada entre o Mar Grosso e o Mar de Dentro, como alguns relacionam. E a relação entre a chancela da paisagem cultural, ela permite melhorar as condições de planejamento e ordenamento territorial, bem como proteção do direito à cultura, tanto da população brasileira como de comunidades autóctones e dos territórios culturais das comunidades tradicionais de agricultores, pescadores da região litorânea do Rio Grande do Sul. A necessidade da chancela da paisagem cultural se materializa quando entendemos que o dispositivo de chancela pode ser operado como instrumento instigador de poderes, atores e agentes em múltiplas escalas, de modo a instigar que, a partir da escala local e regional, se construa proposições de gestão integrada do espaço litorâneo, para fins de proteção social, cultural e ambiental, salvaguardando referências culturais e patrimônios culturais materiais e imateriais. Ao se perceber que, para fins de práticas e gerenciamentos de processos de gestão cultural e ambiental em escala local, para fins de proteção do direito à cultura, a chancela da paisagem pode ser utilizada como dispositivo integrador e suscitador da adoção e implementação dos instrumentos de ordenação territorial e planejamento de Estado. Logo, nos deparamos com uma estratégia política historicamente construída, no qual diz respeito ao ir além do mero adotar dispositivos de complementariedades de tutela reguladora, mas sim de utilizar o pedido de chancela de paisagem cultural para dar início a um processo democrático em escala local e regional, através dos espaços dos fóruns e audiências públicas e da articulações políticas e institucionais demandadas. É possível instigar, a partir da chancela da paisagem cultural, que cada ator e agente envolvido assume posicionamento e responsabilidade em relação à aplicação dos instrumentos da Política Nacional de Cultura e da Política Nacional de Gerenciamento Costeiro, por meio da construção de um plano de gestão compartilhada da paisagem cultural a ser tutelada. No caso de análise, a paisagem cultural das comunidades tradicionais de agricultores e pescadores artesanais da região litorânea do Rio Grande do Sul, a integração intersetorial possível de ser promovida a partir do chancelamento dessa paisagem das comunidades tradicionais, que pode permitir o empoderamento das próprias comunidades no processo de produção, territorialização de políticas públicas para fins de regulação territorial e proteção social e ambiental dessas comunidades. Essa foi também uma proposta encaminhada pelo professor Daniel Godoy, né, que nós, como pesquisadores, é uma proposta estadual, porque ela é regional, né? Tá. Essa chancela na verdade, uma organização e um marco regional da importância que nós temos aqui cultural. Nós temos aqui inúmeras manifestações regionais, litorâneas, que não têm nenhum reconhecimento como patrimônio imaterial, não é reconhecido, tem assim, alguns trabalhos, algumas pesquisas, algumas publicações, mas assim, são manifestações tão originais que não tem nenhum registro, não tem nenhum marco de preservação. Realize isso, venha trabalhar em cima dessa região. Sim, poderíamos ter a rota açoriana do litoral, vamos dar um exemplo, né? ou a rota luso-afro-açoriana, vamos dizer assim, né? Que são as
as etnias que povoaram a região, né, com outras influências, enfim. E numa proposta nacional, ó, da identidade, patrimônio e memória, na esfera nacional é uma proposta que precisa melhorar um pouco. Mas na esfera nacional tem que ter uma proposta que consiste a criação de uma linha de crédito de financiamento para proprietários de bens tombados, inventariados e de interesse sociocultural. Bom, isso a gente vê aqui, eu vou dar o exemplo de São José do Norte, e isso pode ser seguido para todo o território nacional. Hoje nós temos as leis de incentivo, tem a Rouanet, né, lei de incentivo à cultura, à pró-cultura do Estado, para a área de restauro. Vamos fazer o restauro da igreja matriz, que tem um caráter público. Ela não tem caráter privado. Tranquilo, se consegue encaminhar o projeto, desde que se consiga o patrocínio, a empresa que venha patrocinar, enfim, está feito o restauro. E o sobrado dos imperadores, que tem o caráter privado? Nós não conseguimos, de forma alguma, uma lei de colocarmos um projeto ao Rouanet que a gente consiga aprovar. Uma que já não vai conseguir aprovar. E outra que é o seguinte, ela, como tem um caráter privado, tem lá um instrumento que o proprietário pode dar uma parte do prédio incomodato por tantos anos, para uma área cultural, educativa, mas não funciona na prática. E tem que haver uma linha de financiamento de que o proprietário possa acessar, financiar o restauro com uma linha de crédito diferenciada e que ele possa pagar esse restauro, né, até mesmo subsidiado, e se não ocorrer, infelizmente, o proprietário vai perder o imóvel, seja para a União, para o Estado ou para o município. E aí será instalado um centro cultural, ou um departamento do município, ou um posto de saúde. Então, é uma proposta precisa ser um pouco mais detalhada, mas não há outra alternativa. Porque se o caso do sobrado dos imperadores, ele é de caráter privado, nada está sendo feito. Ele vai desabar, vai ficar uma ruína. O proprietário não vai utilizar, o município não vai utilizar, a União, o Estado, e nós vamos ficar com uma ruína, mais uma, no centro da cidade. Como ruínas, que eu vou dar o exemplo em Rio Grande, como o Cassino dos Mestres. Né? O professor está aqui. O Cassino dos Mestres hoje é uma ruína, não existe restauro daquele bem. Ninguém usufrui do bem. E eu vejo que, através de uma linha de crédito, de financiamento para bens de caráter privado, é uma saída. Caso contrário, os proprietários desses imóveis só vão ter deveres, direitos nenhum. Então, essa é uma proposta a nível nacional bem interessante que eu gostaria de melhorar ela um pouco mais. Ainda, gente, olha aqui, ó, na esfera municipal, desculpe, tem uma proposta também na área do patrimônio que consiste no incentivo e apoio técnico aos proprietários de imóveis também, né, que estejam tombados, inventariados ou de interesse. Poxa, o cidadão tem uma casa na Rua Direita. O centro histórico hoje ele é tombado a nível do Estado, foi tombado pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico do Estado. O cidadão tem um imóvel na Rua Direita e quer fazer uma mudança em sua fachada. Ele tem que contratar um arquiteto. Na maioria das vezes, o arquiteto ou o engenheiro não tem nenhum conhecimento na área de patrimônio histórico. Faz o projeto que o proprietário quer, que também, infelizmente, não tem essa consciência ou não teve acesso a essa conscientização da importância do patrimônio, faz o projeto e manda para o Estado. Aí chega lá no IFAIA, barrou, volta. Aí paga de novo o arquiteto para modificar o projeto. Vai e volta. Eu já conheci projetos aqui de São José do Norte que foram e voltaram 7 vezes. E o proprietário pagou 7 vezes. E o vizinho fez no domingo a obra, escondido, e ninguém fiscalizou. Não é justo, né? Então, eu acho que o apoio técnico é uma proposta a nível municipal. O apoio técnico para esses proprietários como uma forma de incentivo, eu acho que é uma boa proposta a nível municipal também, para o eixo de identidade, patrimônio e memória. Então, eram essas as propostas que a gente do eixo
dos 3 eixos do grupo que nós discutimos. Repito, com a participação de longe, né, que está nos acompanhando pela transmissão do professor Daniel Godoy, que está em Bujuru, que nos mandou essa proposta. Nós trouxemos aqui para a 4ª Conferência Municipal de Cultura. Então, boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde aos que nos assistem pelas redes da Prefeitura. O nosso eixo ficou com relação à diversidade cultural e transversalidades de gênero, raça e acessibilidade na política da cultura. Então, este eixo debate a criação de mecanismos que garantam o reconhecimento da diversidade e das expressões culturais e da valorização e promoção da identidade dos territórios culturais brasileiros. Nesta seara, compreendemos também a importância de promover diversidades e garantia de direitos, respeitando a acessibilidade cultural e fazendo um enfrentamento ao racismo, à LGBTQIA+fobia, ao genocídio da população negra, ao extermínio de povos indígenas, ao feminicídio, ao racismo religioso, aos estigmas contra comunidades ciganas, ao capacitismo e todas as formas de discriminações correlatas. A partir disso, né, com a discussão do grupo, a gente traz como proposta para o Estado o fomento de recursos materiais ilustrativos, disponibilização de profissionais capacitados para abordagem do tema, entre outros, para a criação de espaços e ações culturais, para ampliar a visão e o debate sobre transversalidades de gênero, de orientação sexual, de raça e etnia. Diferenças de gênero, de orientação sexual e de raça e etnia devem ser respeitadas e valorizadas, não devendo ser utilizados como critério de exclusão social e política. É fundamental manter uma perspectiva não essencialista em relação às diferenças, procurando desenvolver uma postura crítica em relação aos processos de naturalização ou biologização que acabam por transformar diferenças em desigualdades. Discriminações baseadas em raça, etnia, gênero e sexualidade estão imbricadas na vida social e na história de diferentes sociedades, necessitando, por isso, uma abordagem conjunta e transversal, ou seja, discriminação em relação às mulheres cis, mulheres trans, e articula-se a discriminação em relação aos que estão sexualmente atraídos por pessoas do mesmo sexo. Ou ainda, discursos racistas que possam utilizar características socialmente atribuídas ao feminino para inferiorizar negros e negras, indígenas ou outros grupos considerados minorias. Então, aqui, quando a gente traz na questão do segundo eixo, foi uma coisa que nós discutimos, a questão do, não somente do respeito, mas a questão de compreender. E quando a gente fala em compreensão, a gente tem que ter o entendimento que cada sujeito tem suas particularidades e suas subjetividades. A formulação de leis antidiscriminação não é suficiente para fazer cessar ações violentas e intolerantes em relação às diferenças de gênero, de raça e orientação sexual, sendo para isto fundamental privilegiar ações que visem a transformação das mentalidades e das práticas sociais. Como item 5, o Estatuto das Diferenças de Gênero, de Raça e de Orientação Sexual é um debate aberto envolvendo delicadas questões morais, sendo essas ações que não devem, portanto, pretender divulgar apenas uma visão sobre tais diferenças pela adoção e qualquer tipo de cartilha ou doutrina. Nesse sentido, é fundamental propiciar que as pessoas compreendam as implicações éticas e diferentes posições em jogo e construa sua própria opinião nesse processo. No eixo 2 da proposta, na proposta nacional, o que ficou discutido é a criação de legislação que garanta inserção de ações com o intuito de amplificar o debate e o conhecimento sobre diversidade cultural e transversalidade de gênero, raça
e acessibilidade na política cultural, onde devem contribuir e proporcionar às crianças um desenvolvimento pleno, que auxilie na compreensão de si e do outro, a partir das escolas. Cabe ressaltar a importância e a necessidade de estabelecer a integralização entre a escola e a diversidade social, para que, assim, os sujeitos em formação não adquiram ou perpetuem preconceitos e discriminações para com os outros e aprendam a respeitar as diferenças, de forma a entender que todos são iguais, independente de cultura. É notória a importância de que as escolas trabalhem a diversidade das culturas, o que é algo simples e, ao mesmo tempo, complexo. A cultura é cultivo, ou seja, antes de tudo, cultura é trabalho humano transformado na natureza, de forma mais explícita, transformando o amplo conjunto de resultados adquiridos coletivamente pelos homens no transcorrer do processo de transformação que exerceu sobre a natureza, sobre resultados culturais anteriormente ao seu momento histórico. Entender que existem formas distintas de pensar, sentir, viver e agir é importante para conhecer a própria história e assumir uma postura respeitosa diante do outro. E para a proposta municipal, foi debatida a questão da diversidade na Semana da Diversidade LGBT, que seria, né, como a gente fala sobre esse eixo que tem as questões de gênero. Então, seria fazer, juntamente com os circuitos culturais, acadêmico, artístico e esportivo, né, aplicar isso dentro do calendário escolar, nas redes municipais e estadual. Por que a gente discutiu isso? Pela importância, né, da rede e da escola, né, ter aquele entendimento para a sociedade que a escola é o pilar de sustentação de cada sujeito. Então, é a partir da escola que o sujeito vai conseguir, né, se modelar as mais variadas formas de vida. Porque, principalmente, quando a gente fala da população LGBT e quando a gente fala das minorias também, dentro desse recorte, a população negra, a evasão escolar é muito grande por conta do preconceito e a discriminação e esse racismo estrutural que a gente vem enfrentando. Então, a partir disso, fomentar esse debate dentro das escolas é fundamental para a gente conseguir manter a subsistência desse sujeito dentro do espaço escolar. Porque se não tiver esse debate, a evasão, como eu disse, é muito grande e esse sujeito acaba por não ter ferramentas que vão dar uma sustentabilidade na vida deles, deixando esses sujeitos e essa população sempre à margem da sociedade. Então, para isso que é importante, e isso, assim, eu trago para vocês, que vocês já devem saber, não era muito discutido essa questão no município. Daí, quando eu resolvi vir para São José do Norte, a gente começou a levantar esses debates e eu acredito que a gente avançou muito, porque principalmente nessa nossa atual gestão municipal, já foram 2 eventos feitos para a população LGBT. Um evento na assistência social e um evento na saúde. Então, vai muito além de como eu e a Priscila a gente estava debatendo, no respeitar. Vai muito além, né, porque a gente precisa compreender esses sujeitos. E só assim, através dessa base e dessa compreensão, a gente vai ter o cuidado dessas pessoas, garantir o acesso à assistência social e principalmente à saúde, que é um dos fatores mais importantes. Então, tipo assim, é uma questão que a gente consegue entrar em vários âmbitos. E para isso a gente trouxe, né, essa discussão, principalmente dentro das escolas, para fazer um papel importante de capacitar os professores e capacitar os alunos para que a gente tenha, né, menos preconceito, buscando mais igualdade social. Acho que era isso. Oi. Bom, o nosso eixo, o eixo 5, né? Economia criativa, trabalho, renda e sustentabilidade. Na proposta nacional,
a nossa proposta ficou assim: o impacto positivo das leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo na cultura e na economia dos municípios foi notável. Nesse sentido, nossa proposta busca não apenas reconhecer esse sucesso, mas também transformar esse recurso em uma política pública permanente para impulsionar a economia criativa e o desenvolvimento socioeconômico dos municípios, né, em pauta aqui o nosso município, a longo prazo. A economia criativa desempenha um papel essencial no desenvolvimento socioeconômico do município, gerando empregos, fomentando a inovação, enriquecendo o tecido cultural da nação também. No entanto, muitas vezes, os setores culturais e criativos enfrentam desafios de financiamento que limitam seu potencial. As leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc I se mostraram eficazes em mitigar essa lacuna e estimular a vitalidade cultural e econômica dos municípios. Sugerimos que os recursos alocados pelas leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc I não se limitem à sua vigência inicial, mas evoluam para uma política pública contínua, com repasses fundo a fundo para serem geridos pelos conselhos municipais de cultura. Ao fazer isso, garantiríamos um compromisso sustentável com a promoção da cultura e da economia criativa. Isso não apenas proporcionaria estabilidade para os artistas e empreendedores culturais, mas também criaria um ambiente propício para a inovação, a colaboração interdisciplinar e o desenvolvimento a longo prazo. Essa, então, foi a nossa proposta nacional. Proposta estadual. Propomos a continuidade do programa de coinvestimento, os recursos que estão chegando aqui no município pelo programa do governo estadual de coinvestimento, que eles sejam, a partir de 2024, direcionados também para os fundos municipais de cultura, promovendo a distribuição por meio de editais locais. Esse redirecionamento viabilizaria a distribuição dos recursos via editais municipais, fortalecendo a participação democrática e impulsionando a economia criativa. Ao democratizar o acesso à cultura, conferimos a cada comunidade a capacidade de moldar suas expressões culturais locais, fomentando a diversidade e o engajamento. Além disso, ao nutrir artistas e empreendedores criativos, cultivamos um ambiente favorável à inovação e ao crescimento econômico. Essa abordagem democratiza o acesso à cultura, empodera os conselhos municipais e impulsiona a economia criativa, beneficiando artistas, comunidades e o desenvolvimento estadual. O sucesso de 2023 é um alicerce para o futuro culturalmente rico e economicamente próspero para o município e, consequentemente, para o Rio Grande do Sul. Nossa proposta municipal. Nossa cidade possui potencial incrível, mas para que esse potencial se transforme em realidade, é essencial que unamos forças entre o setor público e privado. A proposta visa exatamente isso, criar parcerias sólidas entre o executivo municipal e os empresários locais para fomentar recurso por meio de lei de incentivos e repasse a fundos municipais. Nossa comunidade enfrenta desafios significativos, mas com desafios vêm também as oportunidades. Temos uma base empresarial diversificada, um governo comprometido, elementos que, quando trabalhados em conjunto, podem resultar em um processo notável. No entanto, para alcançar nosso objetivo de desenvolvimento, precisamos garantir uma fonte estável de recursos que permitam a implementação de projetos que beneficiem a todos. Nossa cidade possui um potencial extraordinário e unir o executivo municipal e os empresários locais em prol desse potencial é a chave para o sucesso. Com a implementação dessa proposta, estaremos trilhando um caminho que leva ao crescimento sustentável, à inovação, ao progresso, e que é o que todos desejamos para a nossa comunidade. A segunda proposta para o município, a proposta é do município trabalhar no sentido de fomentar atividades culturais e turísticas em feiras e eventos fora do município. Essas ações revelam a identidade local, estimulam a economia e preservam o patrimônio. Ao exibir tradições, artesanatos e culinária típica, despertamos interesse e enriquecemos a diversidade cultural. A cultura também fortalece as indústrias criativas e promove a formação de profissionais. Participar dessas atividades cria visibilidade,
atraindo investidores e parceiros, beneficiando o desenvolvimento local, beneficiando o desenvolvimento local. Promover as atividades culturais e turísticas em eventos externos é uma estratégia de marketing territorial eficaz, ampliando a mensagem e atraindo visitantes e investidores interessados na oferta única do município, nosso município. Essa abordagem enriquece a identidade local, estimula a economia e coloca o município no cenário estadual e também no nacional. Esse, então, foi o eixo 5 que fala sobre economia criativa. Então, dando seguimento, passamos para o último eixo, que é Direito às Artes e Linguagens Digitais. Ele traz um debate referente à criação de espaços de diálogo, reflexão e construção coletiva acerca do papel das artes em sua diversidade de fazeres, territórios e agentes e do acesso às linguagens artísticas e digitais no fortalecimento da democracia. Na contemporaneidade, incluindo também o debate sobre o papel do Estado brasileiro e seus entes federados na construção de políticas públicas para o desenvolvimento das redes produtivas dos setores de artes no Brasil. E aí, visando então esse debate, a proposta sugerida é que, com a implementação então da Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc I e agora a nova proposta para Aldir Blanc II, é que o debate surgiu em torno do seguinte: essas leis foram implementadas após um período pandêmico, né, a situação emergencial do setor de cultura que passou durante esse período, e em virtude então da realização das ações emergenciais, o setor cultural, já que foi uma das áreas que mais sofreu com a pandemia, mas o que acontece? Como é que funciona a forma de fomento do repasse da União para o Estado se não tem essas leis? Não tendo, antes da criação da pandemia, quais eram as leis que davam a cultura? Qual a forma de repasse da União para o Estado da criação dessas leis? Então, foi um debate que surgiu meio que em aberto, e como proposta principal é que o Estado contemple em seu plano propostas de repasse ao município para fomento da cultura de forma clara, afirmando uma ação colaborativa após a execução e finalização das leis vigentes, no caso da execução da Paulo Gustavo, da Aldir Blanc 1 e 2, que já finalizou. A nível municipal, foi sugerido o uso dos laboratórios de informática dentro da escola para ensino e aplicação das linguagens digitais como forma de fomento da cultura. E, a nível da União, foi debatida a criação de uma política pública que trate da questão de acesso às formas mais institucionalizadas de produção artística, considerando maior investimento público em cultura, já que uma política pública de apoio às artes é uma política de apoio a uma classe trabalhadora e não somente a meros artistas, como muitas vezes são considerados. Essas foram as propostas do eixo 6. Então, agora, depois de lidas todas as propostas, vamos colocar em votação aqueles que são favoráveis, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Alguém tem sugestão de alguma alteração em alguma proposta? Não? Então, prosseguimos. Eu acho que é no final da conferência. Aqui no cerimonial é no final só. Então, nesse momento, teremos uma palestra com o pró-reitor de Extensão e Cultura da FURG, da coordenação do INRC, Daniel Porcíncula Prado, a qual terá como tema a experiência do Inventário Nacional das Referências Culturais em São José do Norte.
tarde a todas e todos. Pessoal, assim, é um prazer vir de novo. Venho muito aqui a São José do Norte, né? Eu sou Daniel, né? Sou historiador, professor há 28 anos, né? Trabalhei já há muito tempo em escolas e faz 20 anos que eu estou na universidade. E trabalho com movimentos comunitários de várias vertentes, né? Com movimentos sociais de várias vertentes e movimentos culturais, né? Sou metido a músico também, então muita gente acaba me conhecendo mais também pela questão das questões musicais, né? Mas, e nesse momento ocupo há um tempo também o cargo de pró-reitor de Extensão e Cultura da Universidade, da nossa FURC, que não temos campi aqui, né? Nós temos campi em São Lourenço do Sul, Santo Antônio da Patrulha, Santa Vitória do Palmar, e a sede em Rio Grande, não é mais São José do Norte, é uma cidade muito querida para a FURG também, é uma cidade que a gente desenvolve ao longo dos 50 e poucos anos de história da FURG, sempre desenvolveu muitas ações aqui, não é? Parceria com as comunidades, com a comunidade aqui, com os poderes públicos, enfim, né? E eu vim contar um pouco, não é uma palestra que eu vim fazer aqui, né? É uma conversa. Já de antemão eu agradeço a Priscila. Priscila fez o convite, coordenadora de cultura, da unidade de cultura aqui do município, né? E eu gostaria assim, de ressaltar assim, a importância dessa conferência. Né? As conferências, assim como as audiências públicas, a gente participa de muitas audiências públicas, muitas conferências por todos os lugares, aí, pelas comunidades, pelas ilhas, no interior da cidade do Rio Grande, das outras cidades também, não é? Na Câmara de Vereadores lá em Rio Grande, né? E as conferências, em que pese tudo está tudo bem, não é? Elas são também espaços de conflito, de divergência. Isso não é ruim, isso é bom. São espaços de mediação, onde a gente consegue estabelecer uma média do que aquela comunidade entende, qual é o caminho mais adequado a seguir. E aqui a gente está falando de uma conferência que é fundamental, porque ela está tirando eixos. Em Rio Grande vai ter também a conferência de cultura daqui a pouquinho, daqui a umas semanas, né? Onde estabelece prioridades. E essas prioridades elas são entregues para o poder público, para a Câmara de Vereadores, para o Poder Executivo, para o Poder Legislativo, para o Ministério Público, para a elaboração, junto com a comunidade, quais são os caminhos que a gente tem que tomar. Eu sempre me lembro, não só como fã, não é, mas com muito respeito ao ex-ministro, não só por ele ser um grande músico, um grande poeta brasileiro, Gilberto Gil, né, o ex-ministro da Cultura. Eu sempre me lembro de uma coisa que ele sempre disse para nós, sempre diz, nas reuniões, nos encontros, nos documentários, nas gravações que ele deixa, não é? De que cultura no nosso país não pode ser visto como algo voluntário ou como um mero lazer, embora o lazer seja muito importante, sim, e é um vetor de desenvolvimento da economia também, evidentemente que é. Mas a cultura ela tem que ser vista como um desenvolvimento, um vetor da nossa sociedade. Tem que estar na cesta básica, o Gilberto Gil dizia isso. Cultura tem que estar dentro da cesta básica, ser valorizado pelos agentes públicos, pelo setor produtivo, por todos os atores, tão importante quanto é a carne, quanto é o feijão, quanto é o arroz, quanto é o açúcar, quanto é o leite, na nossa cesta básica. E para isso, evidente, a gente tem que ter política pública e tem que ter orçamento para isso. Eu falo assim como se fosse a coisa mais simples do mundo e não é a coisa mais simples do mundo. Eu participo de uma gestão que é bastante comprometida com a pauta cultural, tanto que eu encabeço essa pró-reitoria lá faz 6 anos já. E a gente, há 6 anos e até há mais tempo, não só o setor da cultura da universidade, mas os setores como um todo, nós vemos sendo atingidos e destruídos as nossas peças orçamentárias, tanto no capital quanto no custeio. Então, claro, a gente sabe que é um conjunto de desafios que tem que ser feitos. Mas a comunidade nortense, a comunidade de Rio Grande, a comunidade de Pelotas, a comunidade de Jaguarão, a comunidade de Bagé, enfim, as nossas comunidades do nosso extremo sul do Rio Grande do Sul, que é o nosso território que a gente está pensando aqui, não é? Tem que se manifestar e apontar e dizer para os gestores, olha, a gente entende que aqui é o caminho que possa ser seguido. E por isso precisa de política pública e por isso precisa de peça orçamentária e investimento. Porque a população ela se mobiliza. Quando a gente tem editais, como foi colocado aqui em vários eixos, a população se mobiliza. Eu quero contar aqui um pouco de uma conversa, e eu vou mostrar um documentário que talvez alguns de vocês, ou todos, ou muitos conheçam, né? Se não, vão ter oportunidade agora de conhecer, não é? Que se trata de uma metodologia desenvolvida aqui no município, da qual eu fiz parte da coordenação desse grupo, não é? Que envolveu historiadores, arqueólogos, educadores ambientais, antropólogos, arte-educadores, muitos alunos bolsistas da nossa universidade, mas, sobretudo, a comunidade de São José do Norte. Foram centenas de pessoas
da nossa comunidade aqui da nossa cidade do Norte envolvidas nesse trabalho que a gente chama de Inventário Nacional das Referências Culturais, INRC. Não foi um inventário de práticas culturais, e eu vou depois explicar ao longo da fala as diferenças, pequena diferença entre práticas culturais e referências culturais. Né? Então, foi o Inventário Nacional de Referências Culturais. O que é o INRC? O INRC, pessoal, é uma metodologia desenvolvida pelo IPHAN, todo mundo já ouviu falar, a gente sabe que é o IPHAN, não é? Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico, né? Que é uma unidade, digamos assim, vinculada ao Ministério do Turismo, já foi ao Ministério da Cultura, e que, assim como outros, tantas áreas da cultura, da arte, do patrimônio no Brasil, foi destruído, simplesmente destruído nos últimos anos no nosso país. Sem investimento, com desestruturação, falta de recursos, de concursos públicos. E a cultura, infelizmente, foi eleita, e normalmente ela é eleita, não é? Por muitos políticos, infelizmente, não é eleita como uma inimiga da sociedade, e não como uma aliada para o desenvolvimento cultural e econômico das comunidades. E quando a gente fala em cultura, pessoal, de longe, a gente não está falando exclusivamente de arte, das famosas linguagens artísticas, né? A música, a Cris está aqui, né? Uma musicista importantíssima aqui na nossa região, né? Toda. Mas não é só a música que faz parte da arte ou da cultura, não, são muitas referências, muitas formas. E ao longo da colocação dos eixos aqui, foi percebendo, né? A diversidade que tem aqui na nossa cidade, e que vai corroborar muito do que foi dito aqui nesse trabalho que eu quero apresentar para vocês hoje rapidamente também. Né? Grosso modo, quando a gente fala em... O termo correto, digamos assim, tecnicamente falando, né, pelo IPHAN, é patrimônio cultural. A Constituição fala em patrimônio cultural. A nossa Constituição de 88 fala em patrimônio cultural. Esse patrimônio cultural, a gente subdivide ele em três eixos, digamos assim, que é o patrimônio material, o patrimônio imaterial e o patrimônio natural. O que quer dizer isso? Né? O que quer dizer isso? E como é que isso envolveu centenas de pessoas e lideranças aqui da cidade de São José do Norte, alguns anos atrás? Só para lembrar, esse trabalho foi desenvolvido primeiro por 18 meses, depois a gente aditivou esse trabalho, ele durou 2 anos e meio, mais ou menos. 2 anos e meio, né? 20 e poucos meses, assim, 24 meses, eu acho que durou. Um pouco mais, 20, não sei. Ele finalizou em 2018, esse trabalho, né? Foi mais ou menos por aí. Já faz algum tempo. E o que eu quero dizer para vocês, pessoal, é que hoje a cidade de São José do Norte, o que a gente produziu, o que a comunidade produziu, e eu vou dizer por que é a comunidade que produziu, não a FURG e o IPHAN que produziram. Tá? Eu vou dizer porque isso faz parte da metodologia desse trabalho que foi feito aqui na cidade de São José do Norte. Hoje a cidade de São José do Norte tem um instrumento escrito, publicado, documentado, junto ao IPHAN. Vocês têm um instrumento para apresentar nos editais, para o poder público apresentar nos editais, para apresentar para os financiadores, para os órgãos de fomento, privados e públicos. Vocês têm um inventário nacional de referências culturais do município. Ele é único, ele é completo, é só, entre aspas, isso que está nesse inventário, junto ao governo federal? Não, claro que não. Todo o inventário ele é momentâneo, traça um momento da história daquela comunidade. Né? Por quê? Por que eu digo isso? Porque existem práticas que são culturais que são muitas em São José do Norte, e elas foram detectadas no nosso trabalho de pesquisa. Práticas culturais são aquelas práticas que são mais localizadas em um ou outro local, ambiente, grupo social. Ou então, são aquelas que estão na memória das comunidades, mas não existe uma quantificação adequada, numericamente um grande número mais. Por exemplo, uma prática cultural que foi identificada, mas não foi entendida como uma referência cultural. As parteiras, a prática das parteiras. Nós encontramos uma parteira no nosso trabalho e que não exerce mais ofício há décadas. Então, ela é uma prática fundamental do nosso território aqui do interior do Rio Grande do Sul, sobretudo da nossa região aqui, do extremo sul do Brasil. Mas ela não é uma referência porque ela não é transversal a uma comunidade como um todo. Ela se extinguiu ou está em via de extinção. E a gente pode citar várias outras em Rio Grande, por exemplo, você não encontra mais sapateiro, por exemplo. Relojoeiro tem 1 ou 2. Né? E aí a gente vai lembrando de... São práticas culturais de ofício, do
saber fazer, são fundamentais para a vida de uma comunidade, ou que foram fundamentais para a vida de uma comunidade, mas que hoje já não são mais transversais para um grupo inteiro. Elas não são mais, infelizmente, fundamentais. Né? Então, são práticas culturais. Quando eu estava falando aqui rapidamente, né, patrimônio cultural, então, das materialidades, das imaterialidades e das questões de natureza. Só que a gente ainda divide, e aí eu acho que vocês já ouviram falar muito dessas expressões daqui, o Fernando, acostumado com isso também, a gente conversou várias vezes ao longo de vários anos sobre isso também aqui, né? Esse patrimônio cultural ele se subdivide em 5 eixos, digamos assim, não é? São as formas de, por exemplo, formas de expressão. O jeito de falar, a fonética, determinadas linguagens, dialetos, ou se não linguagens, línguas e dialetos, mas expressões muito típicas de cada localidade. Isso é uma forma de patrimônio de referência cultural. Interjeições. E quando a gente fala em fonética, não é só a forma como tu fala, mas um conjunto de expressões que tu expressa no teu, através do teu corpo, através do teu rosto, do teu olhar. Isso é uma forma de patrimônio cultural que identifica uma comunidade, é transversal a uma comunidade, se relaciona à história, à memória, algo que é muito importante para aquela comunidade, que a diferencia de outros grupos sociais de outras comunidades. As expressões são uma forma de patrimônio cultural. Né? Uma outra forma de patrimônio cultural muito comum, os ofícios. Né? A gente chama de ofícios ou modos de fazer, modos, saberes e modos de fazer. Ofícios. Aqui em São José do Norte existem vários ofícios muito específicos que são típicos desse território pesqueiro e dessa zona de agricultura que nós temos. Pesca artesanal, por exemplo, é um ofício entendido como referência cultural pela comunidade, foi dito pela comunidade. Aliás, antes de eu seguir essa explicação e depois já passar para o documentário, quem é que disse o que é referência cultural para a cidade de São José do Norte através desse documento junto ao Ministério, agora o Ministério do Turismo, junto ao IFAM, não é? Foi a FURG que disse? Não, não foi a FURG. A metodologia de trabalho do Inventário Nacional de Referências Culturais faz com que o pesquisador, o extensionista da universidade ou de uma organização não governamental, não é? Ou de uma entidade, de uma associação, de uma OCIP, enfim, aquele grupo que faz aquele inventário, né? A metodologia diz que não é o historiador, no caso eu, por exemplo, historiador, que vou dizer, através da minha pesquisa, o que é importante, o que é valorizado para aquela comunidade como referência cultural. Por mais que eu tenha pesquisado, por mais que eu tenha feito uma tese, um livro publicado, isso tem que vir da comunidade. Por isso que a metodologia de um inventário de referências culturais, ela mobiliza muitas pessoas. Esse é o primeiro passo. Reunião com os atores, com os políticos, com os gestores, com as lideranças. E depois vai se ampliando para as bases desses grupos. Até você ter um conjunto de mini-assembleias, de reuniões, de rodas de conversa, onde vão sendo apontados, através desses grupos, dessas falas, e aí já se vincula muito ao tema da conferência, né, Priscila? Que é a questão da democracia e dos direitos humanos. Né? A cultura é um direito humano. Né? E a metodologia de quem vai dizer o que é uma referência cultural não sou eu que pesquiso, mas é a população que pesquisa. Bom, corre-se o risco de errar, a comunidade errar, tanto quanto um pesquisador, quando faz a sua tese de doutorado, escreve um livro. Mesmo um percentual de erro, faz parte do jogo. Né? O importante é o método da construção, onde a comunidade se sinta protagonista do que lhe é importante. É a comunidade que tem que dizer o que é importante para ela, o que é cultura, o que tem que ser valorizado como bem cultural. Pode errar e acertar? Sim, pode, mas aí faz parte da metodologia também. Né? Mas os pesquisadores eles ajudam a fazer esses refinamentos, ajudam a minerar essas informações todas. Bom, eu falava dos ofícios, modos de fazer, expressões, ofícios e modos de fazer. Né? São referências culturais. Celebrações, também é um tipo de referência cultural, colegas. Celebrações. Quando a gente fala em celebração, normalmente a gente vincula a religiosidade, não é? Essa questão, a própria palavra religião, né? Que vem do latim, que é religare, religar, que é religar a comunidade terrena, não é? O mundo material, com os conceitos de sagrado. Daí vem a palavra religião, né? Lá do latim, lá do mundo romano antigo. Né? A religação do ser humano com os conceitos de sagrado. Só que as celebrações, elas não são exclusivamente religiosas. Existem muitos ritos, muitos atos, muitas formas de celebração que são que não se relacionam à questão do sagrado. Aqui em São José do Norte apareceram muitas delas vinculadas à questão do sagrado. Mas, por exemplo,
celebrações vinculadas ao universo artístico, por exemplo, não tem necessariamente vinculação com o sagrado. Né? Então, o conceito de celebração que é utilizado na metodologia do Inventário Nacional das Referências Culturais, ele é bem amplo também, ainda bem que ele é bem amplo. Uma quarta, e quase acabando aqui a minha fala rápida, introduzindo aqui essa conversa aqui, né? São os lugares. Sim, lugares, espaços materializados, que são entendidos por aquela comunidade como fundamentais, são espaços de memória, de significado. Não é difícil de entender isso, claro que não é? Que lugares, que elementos de valoração são esses para dizer que um local é uma referência de cultura? A utilidade pública dele pode ser pelo seu valor paisagístico, pelo seu valor ecológico, pelo seu valor científico, pelo seu valor histórico, pelo seu valor arqueológico, pelo seu valor, também paleontológico. Posso descobrir lá dinossauros, fósseis e tal no local. Aquilo ali é uma referência cultural, se visto pela comunidade e valorado daquela forma como algo especial. Então, locais materializados. Né? E, finalmente, as edificações, que muitas vezes, eu deixei por último para falar rapidamente das edificações, porque muitas vezes a gente acha, né, que patrimônio histórico são edificações. Não só. As edificações são os patrimônios culturais materiais. Aquilo que a gente chama de pedra e cal, aquilo que a gente toca, né, e que a gente luta tanto para preservar. O Fernando falava, né, da ruína que a gente tem ali na Avenida Rengantz, aqui na cidade do Rio Grande, que é ruína mesmo. Não tem que fazer, porque infelizmente, ninguém vai restaurar. Então, tem que fazer, por exemplo, como se fez nos Sete Povos das Missões. Né? Não vai restaurar? Não tem como, infelizmente, não tem como. Bom, então, estanca a destruição daquele prédio, não é? E faz as significações, as valorações daquele espaço como ruína. Isso é muito comum no mundo inteiro. Na Europa, né? Na França, que é um berço de preservação patrimonial edificada, né? Essa é um exemplo clássico disso. Né? Mas aqui em Minas Gerais mesmo, no nosso país, em Minas, tem muitas edificações que foram entendidas como referência cultural, não foram restauradas, assim como os Sete Povos das Missões, a Igreja de São Miguel, né? A Igreja de São Miguel, que é a ruína. E aquilo tem um turismo incrível sobre aquilo. Mas eu queria dizer o seguinte, né, que as edificações, aí aquela paixão que todo mundo tem por São José do Norte. Eu sempre digo isso, né, que é uma pedra preciosa da nossa região, que é uma cidade cenográfica. Quem nunca viu, quem nunca veio a São José do Norte, primeira vez que vem, eu vim 500 mil vezes para cá, não é? A gente trabalha bastante aqui também, e cada vez que eu venho para São José do Norte, eu fico impactado. É uma cidade cenográfica. Ela é uma cidade cenográfica. Por isso ela tem que ser preservada, porque ela está na memória das pessoas. E aí o desafio que nós, enquanto comunidades, e aí não são só os políticos, os gestores, os secretários, né, os empresários, todo mundo, não é? E a gente entender a pedra preciosa que é Rio Grande, São José do Norte, a pedra preciosa que é Pelotas, a pedra preciosa que é Jaguarão, que apesar de toda a destruição que foi feita, muito menos em São José do Norte, muito mais em Rio Grande, eu admito tranquilamente isso, infelizmente, né? Minha cidade está muito mais destruída, né? O grau de preservação de São José do Norte, eu sei que vocês têm muitas questões aqui que vocês ponderam, enfim, mas não dá para comparar percentualmente. São José do Norte está muito mais preservada que Rio Grande. Os passos de destruição que se deu ao longo do século XX em Rio Grande com a modernidade foram terríveis. E mesmo no Balneário Cassino, na antiga Vila Siqueira, muitos casarões foram colocados abaixo, destruídos, né? Por uma série de questões, porque é caro mesmo manter patrimônio histórico. É caro. Precisa de dinheiro, é caro. Por isso precisa de incentivo do poder público, precisa de investimento, captação de recursos. Não é fácil. E aí chega lá na mesa do prefeito, e eu me coloco na cadeira de um prefeito. Meu Deus, eu tenho que resolver a questão do saneamento básico, eu tenho que resolver a questão do meu posto de saúde, eu tenho que resolver a questão do salário dos meus professores, eu tenho que resolver, sabe, a infraestrutura que é fundamental. O que o cara vai optar? Não dá, né? Não vai botar na cultura, infelizmente. Mas se a comunidade entender, e o gestor entender, que a preservação do nosso patrimônio material e imaterial, que é aquilo que a gente não vê, mas que está ali, ela é importante, ela é um vetor de desenvolvimento da economia, e aí a gente consegue conjugar, que não é fácil, os vários esforços, e aí a gente transforma o turismo sustentável, ambiental, histórico, como uma peça fundamental, uma mola propulsora.
A nossa região, Rio Grande, São José do Norte, Pelotas, mas falando aqui, especialmente aqui de Rio Grande, que é o meu caso de amor, né? Minha cidade, né? Eu brinco que eu sou papareia raiz, né? Meu sentimento de pertencimento é exageradamente arraigado, né, pela minha cidade. Mas, ao mesmo tempo, eu reconheço todas as dificuldades que a gente teve e tem lá. Mas o grau de destruição que foi feito, que continua muitas vezes sendo feito em Rio Grande, é terrível. Ontem começou em Rio Grande a Semana do Patrimônio Histórico, né? Então está acontecendo no prédio da Alfândega, né, esse debate, e eu colocava justamente isso. Eu não sou conferencista daquele evento, né, mas eu, enfim, sempre me manifesto, eu acho que deve ser manifestado, né, minha opinião. E se a gente não conseguir fazer ações articuladas, tipo, se essa conferência fica aqui, ela não resolve muita coisa. Agora, se essa conferência, esses eixos saem daqui e estão articulados com os secretários de município, com o CDL, com as associações de moradores, com a prefeitura, com o governo do estado, as coisas tendem a fluir melhor. E isso é uma caminhada. E eu sei que São José do Norte, Rio Grande, enfim, já estão numa caminhada há muito tempo disso, né? Avança, retrocede, mas isso já existe, isso é muito importante. O que eu queria dizer, para finalizar aqui rapidamente a minha fala, é que, e já passar para o documentário, a gente poder depois conversar um pouquinho sobre esse documentário, é que vocês têm uma ferramenta. O município tem uma ferramenta chamada INRC. Ele não é o único, ele não é completo, não existe isso numa pesquisa. Né? Mas vocês têm um documento, um poder de barganha, junto a esses editais, junto ao Ministério da Cultura, junto ao Ministério do Turismo, junto aos órgãos de fomento, aos bancos. E esse documento, e esse material, ele ajuda a pensar isso dessas formas de captação e calibragem, porque caminho que essa conferência pode querer tomar, né, a partir de então. Né? Vamos passar o documentário? Certo? Esse documentário aqui, então, ele foi feito assim como todo o projeto do INRC, que gerou centenas de fichas técnicas para o IPHAN, gerou também um relatório técnico que está acessível na internet para todos, né, toda a comunidade, está na prefeitura, gerou também um documentário e gerou um livro, que eu tenho a impressão que muitos de vocês têm esse livro aqui. Né? Muitos de vocês têm esse livro. Mas vou parar de falar, né? Não ficar tão chato assim a minha participação, e vamos passar. Né? Esse documentário foi dirigido pelo Fernando Marreira, que é um historiador formado pelo nosso curso de História e também fez cinema em Pelotas. Fez História na FURG, fez cinema em Pelotas. A gente contratou ele na época para dirigir esse documentário. E aí tem a participação de muita gente boa, né? Que construiu, muitas pessoas da comunidade, que vocês vão se reconhecer aqui, vão ver muitos conhecidos de vocês aqui também. Podemos passar, então. Obrigado. Tá? Deixa eu me exibir. A trilha sonora foi o que compus, viu, Cris? No documentário. São José do Norte é um município localizado no extremo sul do Brasil, com peculiaridades muito interessantes. É uma pequena restinga que se alonga ao longo do nosso litoral do extremo sul, e ela é banhada tanto pelas águas do Oceano Atlântico quanto pela Laguna dos Patos. Isso faz com que os fundamentos econômicos desse pequeno município de aproximadamente 26 mil habitantes seja baseado na pesca, fundamentalmente na pesca tanto da Laguna dos Patos quanto na pesca
da beira da praia, a Praia do Mar Grosso, quanto também da agricultura, da pequena agricultura, especialmente a agricultura da cebola. São José do Norte, com quase 200 anos de história, do início do seu período de colonização portuguesa, é uma cidade tipicamente do período colonial. Por isso mesmo, ela possui um conjunto arquitetônico muito importante, tanto de pequenas edificações quanto de grandes edificações, que são marcadamente daquele período colonial. Entre eles, existem outros mais prédios, né, que precisariam de um restauro, de uma boa conservação. Infelizmente, os proprietários, dentro da situação que está no Brasil, eles não têm condições, né, de restaurar esses prédios. E entre eles tem algumas peças, tipo materiais, tipo cimento diferenciado, né, a telha, né, que é a francesa, tem a francesa e a portuguesa, nossos prédios antigos aqui é o que prevalece, né. Solar dos Imperadores é um dos prédios, né, muito lindo, uma história grandiosa, né, e é do estilo colonial, que acho que seria uma prioridade de restauro, né, porque é um prédio muito lindo. Eu acredito que seria muito interessante valorizar mais essa nossa arquitetura, né. Sem dúvidas que a manutenção de uma arquitetura relativamente bem preservada em São José do Norte, desse período colonial, se dá pelo certo isolamento geográfico que essa cidade se colocou ao longo de muito tempo. Né? De um lado, ela faz fronteira com o município do Rio Grande, fronteira através do canal do Porto do Rio Grande, de uma bacia proteica, de um marisma, justamente onde a travessia entre esses dois municípios é feito ou por lanchas ou por balsas. E, por outro lado, durante muitas décadas, o município ficou isolado nessa restinga, através de uma estrada, ainda na época, até então não asfaltada, chamada Estrada do Inferno, justamente pela difícil chegada do litoral norte do estado até o município de São José do Norte. Entretanto, esse isolamento acabou gerando uma certa preservação desse patrimônio histórico, de pedra e cal, como nós chamamos, mas também a preservação de outras referências culturais, para além da arquitetura, para além da pedra e cal, como referências religiosas, como referências de práticas culturais muito interessantes que nós vamos observar ao longo do nosso documentário. A Associação dos Artesãos Nortense, ela foi fundada em dia 30 de março de 2001. Atualmente, ela compõe 14 artesãs. Todos trabalham ali na Casa do Artesanato, na Hidroviária de São José do Norte. E todos os trabalhos assim, em crochê, tricô, bonecas de pano, chapéus, enfim, muita variedade de artesanato. A montagem, assim, eu trabalho com sisal, faço umas trancinhas, assim, como se estivesse fazendo uma restinha. Eu coloco sempre a maior em cima, que é
para mim é muito importante, porque aqui eu me sinto bem, eu trabalho por amor ao trabalho, pela profissão, ele me identifica muito nas minhas peças. Tudo aquilo que eu faço, eu me dedico com carinho, amor à minha profissão. O artesanato do São José do Norte é muito bom porque ele é voltado para a agricultura, que a gente trabalha com a cebolinha feita em crochê, feita em biscuit, e também para a pesca, que é a escama de peixe, tem o camarão, que é feito de biscuit, e os pontos turísticos que levam nas conchas e os pontos turísticos nas madeiras. Certamente o ator social mais conhecido da cidade de São José do Norte foi o artista plástico José Américo Roig, conhecido pelo seu apelido de Zemeco. Zemeco nasceu em 1934 e faleceu em 2011, tendo por mais de 50 anos retratado em molduras a sua cidade, a sua grande musa, a cidade de São José do Norte. Era a musa inspiradora, a terra dele era a musa, porque eram os casarios, tudo que fazia parte do município ele retratava. Atividade econômica, cebola, chácara, aí que ele pintava, né? Esses trabalhos tão longe. Casarios, as igrejas, as festas religiosas, a pesca, a agricultura, personalidades da cidade e da região foram os motivos da qual ele mais se inspirava para transportar a sua arte para os quadros da qual ele dedicou décadas e décadas da sua vida desde a sua adolescência. O que ele gostava mesmo é destacar os casarios da terra dele. Sempre foi. Os casarios, aí a entrada ali da doca, que a gente chama a boca da doca, mas nós que chamamos a boca da doca. É a entrada, né, das lanchas, ele pintava muito, que tinha muito pedido. Ali era o nosso museu. O museu e a Casa de Cultura era ali. É ali na praia. E aqui ele recebeu do 5º Distrito Naval, ele participou do primeiro Salão de Artes. Muitos artistas participaram do Rio Grande do Sul, de diversos municípios. E ele recebeu uma menção honrosa, porque eram autodidatas, os outros eram artistas de escola, né? E ele era um autodidata. Essa aqui foi em 1961. Esse aqui é a boca da doca, aqui é o mole e o antigo farol que sai ali, quando sai na hidroviária, ó. Aqui seria a Ilha dos Marinheiros lá, e aqui não pegou Rio Grande, cidade de Rio Grande. Aqui é a saída da doca que ele tinha feito, esse aqui, ó. Os barcos, como era da época, ó. Aqui é a saída da marca. Isso aqui é descartada, essa parte é descartada, e aí ele fazia esses trabalhos aqui. Ele vendeu muitos desses aqui. O amor que ele sentia pela terra dele era imenso. Tanto que ele não vivia da arte. Ele vivia para a arte.
E a pescadinha é uma coisa, né, cara? É uma pescaria que é o seguinte, a construção canaval faz parte da pesca. Eu acho que a pesca sem a construção canaval não existiria, né? Seria uma coisa de muito tempo aí, né, cara? Pegou que apareceu aí no nosso... E por aqui, através do pescador, e a gente foi aperfeiçoando a construção canaval, porque eu acho que há um tempo atrás eles mesmos pescavam e construíam seu próprio barco, né, cara? E alguns foram aprimorando, aperfeiçoando, né? E ela vem se melhorando até hoje, no caso, né? Um tempo atrás era só construção nova. Construção. Hoje a gente faz reparo de barco também, porque não tem tanta construção nova de barco. A gente faz isso já de berço, né? A gente vai para filho e a gente aprimorou mais ainda, aperfeiçoou mais. E as coisas vão se aperfeiçoando, né? E, na verdade, vai evoluindo em maquinário e tudo, né? E a gente já tem... A gente foi criado nisso, na verdade. Cara, eu tô com 37 anos, com 12 anos, com 13 anos, sempre trabalhei nisso. O processo é bem diferente, né? A construção nova do reparo, remendo é mais simples no caso, né? A construção nova se chama mais o construtor naval, né? Que lida com o projeto, que pega lá de baixo, né? Reparo é mais fácil um pouco, né? Uma forma, no caso, né? Eu faço uma forma, tiro a medida para depois encaixar para aqui. Pôr no lugar que esse aqui, ó. Todos os efeitos assim, no caso. E é uma lancha de passeio. É um barco de passeio de 11 metros. 11 metros e é um barco para andar na lagoa, que espaço.
José do Norte é um município que a principal fonte de renda é agrícola. É da cebola, praticamente da cebola, tem um pouco de arroz, mas a maior renda das pessoas daqui é da produção de cebola. E da pesca artesanal, em anos que produz peixe, aí tem muitos pescadores. Eu tenho 55 anos e me criei plantando cebola. Meus avós também, meus pais, vêm dessa cultura da cebola. Nós até tivemos aqui em São José do Norte o título da capital mundial da cebola, por uma grande área plantada, né? Tivemos até uma indústria de beneficiamento de cebola, que foi a antiga Prograsa, né? Uma estatal, que hoje não está funcionando mais, mas a cebola no São José do Norte ainda é o carro-chefe, ainda, uma das principais culturas do município, né? Que consegue ainda alavancar o município. Desde a origem do município, a agricultura é a principal fonte de renda, que começou lá em 1800 com trigo, as primeiras culturas daqui foi trigo, depois passou alguma coisa de arroz, já em 1900 os açorianos começaram com a cebola aqui. Então, tem mais de 100 anos que produz cebola aqui, o pessoal tem uma cultura. E a nossa cebola se destaca pela qualidade, pela pujança do suco dela, né? Devido nós temos uma área aqui de bastante luminosidade, a nossa cebola ainda é bem aceita no interior do país. Aí. Quase todas as casas têm uma horta que é mais para segurança alimentar, mas tem um outro alimento que o pessoal usa aí que é usado como pastais também, que é cultural aqui, que se adaptou muito bem à nossa região, que é feijão miúdo. E depois temos arroz, que tem em torno de 2.000 hectares de arroz que é plantado aqui no município. Milho também, que é para subsistência, para o gado, para a galinha, para o porco. O feijão miúdo é uma das plantas muito benéficas para a nossa produção, porque nossos solos aqui são solos rasos, de baixa fertilidade, e o feijão miúdo vem agregando, além de fixar nitrogênio no solo, ele é um grande controlador de invasoras. Escolheu, abriu para a zaga, vai para a segunda tabela comigo, Vini, direção da boca do gol para a Faria, saiu o goleiro. Futebol, alegria do povo, continua servindo para desabafar pouco o sofrimento do povo brasileiro. Desde os anos 30, pequenos clubes de futebol comunitários foram sendo fundados nas comunidades interioranas de São José do Norte. Clubes esses fundados, organizados e mantidos pelo trabalho dos pescadores, das pescadoras, dos pequenos agricultores, das famílias, que foram arregimentando parte dos seus rendimentos
que foram construindo pequenos salões, pequenos clubes, bem como construindo pequenos campos de futebol de várzea. Mas nossa tradição, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bora. Campeonato Amador Nortense, né, ele está completando no ano de 2018 60 anos. Né? A cidade vive em torno, né? As comunidades, né, disputam, trabalham em virtude dos clubes, né, em benefício dos clubes. Tem uma importância muito grande dentro do município, porque traz gente de fora para o município também, e muita gente que jogam aqui, né, se destacaram no Campeonato Amador, passaram por profissionais. Foi feito na década de 80 a seleção nortense, né, que teve confronto contra o Brasil de Pelotas, contra São Paulo, contra a Juventude, né, pela qualidade que sempre teve no Campeonato Amador Nortense, né, onde tinha muita rivalidade nas locais, né, nas localidades. Um dia clássico, né, da Barra com a quinta secção entre Barrense e Beira-Mar, na região do Pontal, que é a minha origem, pontalense, Cucuruto. Aí tu pegava na cidade aqui, Liberal e Bento, Ferrari e Bento. Aí pro interior tem Bom Sucesso e Oriente, Capivara e Varzense, o Jurubo Juruense. Então isso movimenta muito o nosso interior nesse aspecto, né? De ter essa rivalidade gostosa, né? Onde todos eles se dão bem, mas se dedicam nessa parte dos jogos. Vou repetir, é o Cucuruto que manda aqui. Nós tivemos um campeonato amador que ele começava em maio e terminava em dezembro, né? Um campeonato longo. Hoje, pelo número de equipes participantes, é um pouco mais curto. Mas durante esse período que não tem o campeonato, tem a parte de contratação, a parte o time do Oriente buscando jogador no Barranco, que isso não acontecia uns anos atrás por essa rivalidade. Então isso é muito gostoso, né? Tu sai na rua, tu vê eles falando que contrataram o jogador dali, vão buscar jogadores em Rio Grande. Então a comunidade se envolve muito nisso. 36 times no campeonato, hoje tem 6. 36 e hoje tem 6 times no campeonato. Pra tu ver como era o futebol. Ninguém ganhava nada, o cara comprava chuteira pra jogar, comprava tudo. O cara comprava botina, comprava tudo, ninguém ganhava nada. Jogava só no amor da camiseta. Eu peguei a jogar com 14 anos, fichei, joguei até os 46 anos e estou jogando até hoje, veterano ainda. Nós temos um documento que ao decorrer dos anos foi diminuindo o número de clubes. Nós fomos saber por quê, né, também que chegou num número inferior aos últimos anos, porque foi se terminando um pouco da pesca também, né, e quando não tem peixe ou não dá muita cebola, os times acabam fechando ou acabam diminuindo. Então tem muito a ver com essa parte da economia também, que tomara que consiga, né, ao decorrer dos anos voltar a ter um pouco mais de peixe na nossa lagoa, a cebola melhorar um pouco mais para que volte, né, essa rivalidade no nosso interior. São José do Norte, ela faz fronteira com a cidade do Rio Grande, com a antiga Vila de São Pedro, que
foi sede de um dos maiores portos de escravidão, de exercício de escravidão de toda a América Latina. Isso faz com que a cultura local, a nossa cultura local, ela não seja exclusivamente de origem portuguesa, mas de várias culturas que historicamente foram silenciadas. É importante salientar que a região de São José do Norte foi permeado por vários núcleos habitacionais de povos escravizados que acabaram formando comunidades quilombolas ao longo desses últimos séculos. Tudo isso aqui foi colocado no documento para a Fundação Palmares para ela nos enfiar, então, de autoconhecimento, que essa figueira é parte disso. E os meus antepassados diziam que pegava essa figueira aí, cortava os morenos aí, fazia todo o movimento. No caso, era uma grande distribuição de escravos, e vinha todo mundo para cá. Ali mesmo, naquele lugar ali, era senzala, que chamava, naquela área ali. Ali adiante também tem a eira, onde nós vamos ver depois, onde usavam os escravos, que batiam grandes quantidades de grãos e trigo, tudo fazia trabalho. Tinha uns para trabalhar e exerciam também aqueles outros como para vender, né? Então, queria que tinha um grande movimento, que era uma distribuição de muitos produtos também. Essa argola aqui, isso aqui usava para prender o pescoço dos morenos. Imagina se eu tenho alcançado esse tempo, como é que seria? Eu não me imagino um troço desse, como é que pode tu ter que massacrar alguém para ter alguma coisa. Essa existe isso aqui, cara. E ainda tem a senzala, tem um monte de negócio. Não tem que ter medo dessa história, tu tem que valorizar isso. Porque se tu chegou aqui, se nós, chegamos aqui, por causa do desempenho, da força de vontade que os nossos antepassados tiveram lá atrás, para nos manter, para manter essa história, para nos manter como geração, né? Principalmente no Brasil e aqui nessa região. Isso não é um privilégio simplesmente daqui, né? Do Brasil inteiro. Isso precisa ser dito que tem um índice alto de negros no Brasil, ainda chega a ser 50%, e eles sobreviveram a tudo isso, é uma raça, uma população muito forte. Não tem que ter vergonha, não tem que ter medo disso. Tem que te orgulhar de ter conquistado tudo isso e estar aqui até hoje. Eu olho com um troço desse assim, o ponto que a gente, para ser alguém, tinha que estar massacrando os outros, um troço. E tu olha para isso aí, eu não vejo assim fundamento quando fala que vão vir cá na minha propriedade para ver um troço desse. O cara, eu sou moço mesmo. Quando falava isso, não, porque meus antepassados, se eu for me lembrar que é o que eles falavam aí de antigamente, que faziam, isso aí tá dizendo aí, ó, tá queimado ali, aqueles quadrados ali, eu tenho um buraco ali, aonde traziam as vacas, ovelhas, enfiavam para dentro, cavaram na volta, levantaram um murão assim, cavaram na volta, traziam as vacas, o gado, as ovelhas, botavam eles com uns coros na volta por cima. Todo mundo cuidando, o gado ali dentro da mangueira, lá para onde tu fala que Pedro Osório, nós fazia até as coisas eram com pedra, né? Aqui, como não tinha, se um troço pleno e não ter árvore, botava eles ali. Meu avô mesmo dizia. E eu mantenho até hoje. Aqui vão os restos mortais de tijolo que sobrou da construção da casa, é tudo do tempo deles aí. Olha que tão novinha a minha laranjeira, do tempo dos escravos, olha o jeito que elas estão aqui, ó. Olha, era um tronco, coisa essa é uma laranjeira? Tudo laranjeira, do tempo desde os meus. Olha o que sobrou delas, ó. Não é o pé. Que 100 anos, cara, isso aqui tem de 200. Aqui, olha o que sobrou os pés, como é que tá ficando. Tá vendo ainda, não? Ué, mete laranja aí. Olha aqui pra te ver como é que é. Tudo plantado. E essa pata de vaca, tu já viu falar em pata de vaca? Isso aqui tinha um arsenal aqui que é onde usava como. Não tinha remédio, cara. Então usava como centro. Dali daquele lugar pra cá, essa voltinha aqui, ó, era um centro de onde mantinha
ali do outro lado, ali, as escravas tinham, era o pátio de porco, onde era o chiqueiro de porco. Elas iam se desbruçavam, tal coqueiro ali, era um canudinho para cá, meu avô dizia, era um risquinho para cá, um quadradinho, outro para lá, era tudo chiqueiro de porco. E aqui foi botada a era, 1882. Ele já era um coqueiro desse tamanho aí. Não sei quem, não disse que era... Que era aqui tinha o chiqueiro de porco, né? Era ponto de referência. Ali ficava as ervas, o canto das ervas de chás, né? Que tinha, aqui era o chiqueiro de porco. E lá no fundo da horta ali é onde enterrava as crianças recém-nascidas, né? Dos escravos, das escravas, eles pegavam e enterravam tudo no fundo da horta. Por isso que a lenda diz aqui na minha propriedade que não podia vir aqui no fundo entre 2, 3 horas da manhã, que tinha criança chorando, tinha um monte de negócio. Uma das coisas que eu até não falei isso em outra oportunidade, mas agora na atividade que eu vou falar, é que vamos invertir esse papel, vamos invertir esse negócio. Vamos supor se tivesse acontecido com os espanhóis, com os alemães ou com os portugueses, eles resistiriam isso? É uma pergunta que eu me faço. Será que eles resistiriam isso? Cheia de graças, convosco, bendita vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria Madalena, cruzou o manto, cruzou o manto, empina em mim o pranto, não de noite, nem de dia. Veio Jesus encarnado na Virgem Maria, a Virgem Maria prometeu de nos curar e a todo devoto coração alegrar. Luís, te botaram quebrante, te botaram uma moléstia, te bogaram uma praga, te fizeram uma feitiçaria, te fizeram uma bruxaria, te botaram um olhar de raiva, te botaram um olhar excomungado, o mal que se encontra no teu corpo, na tua casa, nos teus caminhos. Existe um conjunto variado do universo cultural que diz respeito às crenças. E em São José do Norte é muito interessante de perceber o quanto as matrizes afro-brasileiras, das religiões afro-brasileiras, elas têm um peso muito significativo. Seja através de benzeduras, seja através de receber um axé, seja através do recebimento de uma força sobrenatural. Então, essa crença, esse universo de crença, ele envolve também determinados aspectos que dizem respeito à vida material. O Pai Benedito foi assim, uma noite sim, uma noite não, aparecer. Eu te contei a história, né? Eu costumo dormir isso na época da minha vida. Era a luz, era Gilberto. Apagava o meu velhinho, né? Entrou aquele clarão, entrou dentro do meu quarto como se fosse uma luz. Ele chegou, tocava em mim e dizia assim para mim, te acorda, amanhã vai vir uma criança. Não diz que tu não sabe, diz que tu sabes. E como de fato, chegava no outro dia, chegava a criança mesmo. E eu tinha um momento que eu esqueci, que à noite, que ele veio e me ensinou. Aí no momento que aquela criança chegava, que eu botava na frente do altar, não demorava muito, parece assim que... Às vezes tem amigas minhas que chegam aqui e estão conversando comigo, e aquilo que está, aquela voz que me fala no meu ouvido, e eu chego aí, eu pergunto se você está bem, você está sentindo isso, você está sentindo aquilo? Então, como é que a senhora sabe?
Eu digo, ai, guria, faz um banho de escada, faz isso, faz aquilo. Então eu ensino como fazer. E chá para o estômago, a espinha caída mesmo que eu benzo muito. Aí eu mando tomar um chá. Eu tenho a mania, a fé que eu tenho do azeite de dendê. Quando eu benzo as pessoas, eu já faço a massagem com dendê. Eu faço todos os exercícios que é necessário. Eu pego 3 galinhos de arroz, eu pego rosário, né? E é o que eu faço. E também tem um livro de orações. Eu benzo do meu jeito, né? Eu faço minhas preces, minhas coisas do meu jeito. E depois que a pessoa sai, vai embora, aí eu pego meu livrinho de oração, assim, a velhinha está sempre acesa. E aí eu faço mais uma prece, faço meus pedidos. E graças a bom Deus, meus orixás eu consigo. Por que o nortense é um devoto a Iemanjá? Por que a festa de Iemanjá em São José do Norte ela ganha um significado e uma importância ímpar? São José do Norte é uma cidade dedicada à pesca. Então, a devoção do pescador, a devoção da família do pescador, a busca por um sucesso na sua pesca, a busca por um sucesso econômico, a proteção junto ao trabalho ao mar, esses são elementos que acabam justificando, de certa forma, a forte devoção que há a Iemanjá na cidade. Tá limpinho. As festas de São José do Norte, elas têm uma composição visual muito interessante, muito peculiar, que envolve os recursos que a própria cidade e que a própria população consegue acionar. Então essa composição visual ela é feita com panos coloridos, balões, enfim, que há uma mistura de cores, fogos de artifício, que envolve também o som. Quer dizer, então toda essa busca de atingir, né, o fiel, de atingir e de expressar a sua fé através dos sentidos, do ver, do olhar, do ouvir.
cidade de São José do Norte, ela é muito festeira. A gente pode dizer que a população nortense é uma população festeira. Existe uma dinâmica muito interessante que envolve a principal festa da cidade. Na verdade, são duas, que é a festa de Nossa Senhora dos Navegantes e a festa de Iemanjá. Nessas festas, que ocorrem entre o dia 1º e 2 de fevereiro de cada ano, a população participa de um modo geral, independente do seu credo, do seu culto religioso. Então, por exemplo, para a Igreja Católica, na festa dos Navegantes, não há necessidade de se jogar nada ao mar. E, no entanto, o que a gente vê são os fiéis, né, jogando ao mar, fazendo seus pedidos, flores, sabonetes, perfumes. Isso diz respeito ao universo cultural afro-brasileiro. Então, a gente vê esse hibridismo e esse sincretismo muito presente. Que ela abençoe os nossos pais. Eita, agora sim. Não sei se ouviram a parte anterior que eu falei, né? Mas, assim, eu acho que entre os limites, os erros, os acertos e as virtudes, eu acho que, me parece, assim, que ficou um material, assim, consistente, de alguma forma consistente, não é? Todas as vezes que a gente apresenta esse documentário, ele teve muitos, ele tem milhares de acessos, está em 2 plataformas, né? Uma no meu grupo de pesquisa e extensão de história ambiental da universidade e o outro que é, que eu não me lembro agora, acho que é da própria Anhanguá, que é a produtora de cinema que fez, que eu contratei e que nos ajudou a construir esse material, né? Mas o documentário ele é uma parte, né, desse trabalho. Aqui ele mostra algumas referências de práticas culturais, evidentemente que não todas, não é? E a ideia, quando a gente pensou assim, como é que nós vamos fazer isso? Como é que a gente vai fazer com que a comunidade de fato veja e se espelhe ali, não é? Foi fazer uma construção de narrativas onde uma referência cultural passasse para outra quase que desapercebidamente. Isso é coisa
do diretor, né? O Fernando Marreira, que é um rapaz genial, assim, formado em cinema. Então, a gente produziu a pesquisa, escreveu o livro, né, os rascunhos, a partir... Qual foi a fonte que a gente pesquisou isso? A oralidade. A gente usou bibliografia? Sim, a gente fez um levantamento de tudo que a gente conseguiu descobrir de documentos de fontes primárias e de livros escritos sobre São José do Norte, do aspecto da história, da memória, da cultura. Né? Mas, preponderantemente, a gente utilizou a história oral, as rodas de conversa. Então, tudo que está escrito nesse livro, nas fichas técnicas que foram enviadas para o IFAM, no relatório técnico final, de muita coisa que está aqui, de muita coisa que não está aqui, né? Foi a partir das percepções, dos sensos, né? Das falas das pessoas. Então, foi dessa forma que a gente fez, não é? Que a gente colheu. Né? Claro, muita coisa ficou de fora porque a gente acabou considerando como práticas culturais, não como referências culturais, mas que não quer dizer que seja menos importante, não. É tão importante quanto. Só que talvez o impacto seja menor. A gente não pode comparar, por exemplo, é incomparável, por exemplo, o impacto que tem a festa fluvial de Navegantes e a festa de Iemanjá com outras referências de práticas culturais que são importantes, claro que são, mas não atingem a comunidade maior como um todo, assim, né? E é isso, né? É uma contribuição que a gente deixou. Né? Todo o projeto ele foi capitaneado pela Carmen Schiavon, professora historiadora do nosso curso de História, não é? Participei dessa coordenação junto com a Carmen, o Mauro também falou ali, mas teve vários outros colegas, né? Colegas pesquisadores e pesquisadoras, e muitos alunos nossos que emergiram durante esses 2 anos e pouco, né? Não só aqui na parte central de São José do Norte, mas no interior de São José do Norte, né? E coisas interessantes, né? Por exemplo, que o IFAM ficou assim, isso é, sim, daqui a comunidade diz que é futebol, por exemplo, futebol amador. Às vezes os técnicos do IFAM ou pesquisadores não têm, até porque não conhecer mesmo as comunidades, não é? Não entendem, não sabem a importância que é como referência de liga, de identidade, no interior do Brasil, no interior do Rio Grande do Sul, o futebol amador, por exemplo. E tantas outras práticas e percepções, não é? Mas podia falar de muita coisa aqui, não é? A banda democrata, os ternos de reis, tanta coisa, né? Tanta construção, são camadas, e acho que é bem essa expressão que a gente usa na história, né? São camadas e camadas e camadas e camadas de experiências históricas, de gerações e gerações que foram construindo, não é? Mas, passando já a palavra para a Priscila, para o grupo que queira se manifestar, né? Só ratificando, isso é um trabalho, uma percepção, a partir de muitas percepções, é uma média, não é? Ela é única? Não, ela é única. Ela é completa? Claro que ela não é completa. Mas é um trabalho, é uma referência. E, acima de tudo, é um diagnóstico. Um diagnóstico que eu entendo assim que vocês podem utilizar, que essa conferência pode utilizar, que os atores culturais, os agentes culturais podem utilizar. A palavra pode não ser muito boa, não é? Barganhar, não é? Mas para se colocar, para barganhar, para disputar editais, enfim, não é? Claro, o diagnóstico é uma etapa que precede, por exemplo, os tombamentos. Então, para você fazer um tombamento, tem que ter uma pesquisa. Eu fico muito preocupado, por exemplo, quando eu vejo isso, um caso clássico no Brasil inteiro, em Rio Grande, é assim, não é? Quando, com todo respeito ao trabalho dos vereadores, não sei se tem vereadores e vereadoras aqui devem ter, não é? Todo respeito mesmo, né? Mas eu quero dizer o seguinte, não é? Muitas vezes se confundem nas câmaras de vereadores do Brasil homenagens com patrimonializações. Então, quer homenageia, legal, homenageia, não tem problema. Mas não confundir patrimonialização com homenagem. Tem que ter uma pesquisa, tem que ter um documento técnico, tem que ter a participação da comunidade dizendo o que é importante e o que não é importante. Então, são coisas importantes, homenagem é importante, mas não confundir com patrimonialização. Tipo, não pode botar, por exemplo, em Rio Grande, como se fez, botar carro na beira da praia, um patrimônio. Tá tudo bem, se bota, a gente bota, eu boto o meu também, mas como daí ser patrimônio? Então, tem coisas que são confundidas e não é por mal. As pessoas confundem, acham que é. Então, claro, aí também entra a incompetência da academia, eu assumo, né, a nossa incompetência como coletivo de fazer esse diálogo com os demais atores sociais. Né? Mas é isso, acho que está tudo para debate, para construção, para convergência, para divergência, e para buscar mediações para que os instrumentos que a gente produz sejam instrumentos que, de fato, se voltem para o
para o bem da coletividade. É para isso que a gente está. É isso que o serviço público deve fazer, é isso que a universidade tem que fazer, acertando e errando, claro, acertando e errando. Às vezes errando mais do que acertando, mas a gente está aí para isso, né? A universidade ela não é um espaço onde a gente só, entre aspas, né, só coloca a cada ano centenas e centenas de pessoas no mundo do trabalho, no mercado de trabalho, no mundo de trabalho. Mas a gente, além do ensino, a gente faz pesquisa e extensão. E quero eu, claro que esse instrumento já está pronto há um bom tempo, já está sendo apropriado pela comunidade há um bom tempo aqui, que ele seja um instrumento para produzir extensão, para produzir envolvimento da comunidade, que se possa beneficiar na prática, né? Os roteiros de turismo, as tomadas de decisão dos agentes culturais, enfim, nesse sentido. Tá? Era essa a minha fala que eu queria fazer, tá? Muito obrigado e a gente vai conversando ao longo do debate. Obrigado. Bom, gente, então a 4ª Conferência Municipal de Cultura vai chegando ao fim. Agradecemos aí a participação do Daniel. Foi um convite meio que em cima do laço, né? Eu sou orientanda do Daniel, do mestrado em História. Tive o prazer aí de pegar ele como meu orientador. E como tema de TCC tem a produção do estudo de Delfino da Cunha. Então agora nós temos uma longa jornada de produção aí pela frente. E nessa nossa conversa e orientação surgiu a Conferência Municipal de Cultura. Ele aceitou, né, essa proposta de vir aqui trazer esse material para a gente, está disposto aí a debater. Inclusive, já tem propostas de próximos eventos, né, a gente já fica em aberto. Né? Então, agradecemos muito aí a participação dele. E a equipe da SMEC, a Sharon, trouxe uma lembrancinha para dar aí para o Daniel. A Sharon é a diretora da SMEC, que trabalha junto no setor de cultura. Muito obrigada. Então, passamos agora para o coffee break final. Obrigada a participação de todos.